Fala, galera da escola do vestibular! Como é que você está, amiguinho, amiguinha, mancebinho, mancebinha? Tudo bem com você? Espero que você esteja tranquilo, sossegado aí no seu assento, preparado aí no seu reduto de estudo, pronto para colocar mais um tijolinho naquele seu caminho rumo à universidade, amiguinho. Nós estamos aqui para te ajudar. É sério, amiguinho, é sério, é sério. Galera, vamos lá. Essa aula, ela trata só de exercícios sobre circuitos e geradores. Então, se você não assistiu a aula anterior, que é bem provável que tenha assistido, a gente estudou lá os geradores reais com a sua resistência interna, com a sua força eletromotriz, com a tensão nos seus terminais, com o rendimento e tudo mais. Nessa aula eu vou colocar alguns detalhezinhos, certo? Durante os exercícios vocês vão perceber, mas basicamente é uma aula sobre geradores elétricos. Então nós já vamos para o primeiro exercício, fofinho. É isso daí. Exercício 1. Considere duas pilhas alcalinas de 1,5 volts. Essa é a força eletromotriz de cada pilha, ligadas em paralelo, com polos de mesmo sinal ligados entre si. Nessa configuração, a tensão entre os terminais da associação é em volts igual a quanto? Então olha só, pessoal, nós também podemos ligar geradores em série e em paralelo. Em série seria ligar o polo positivo de um no negativo do outro, o positivo de um no negativo do outro. Aí você somaria as forças eletromotrizes. Por exemplo, se essas duas baterias estivessem ligadas em série, a força eletromotriz equivalente seria 3 volts, que seria a soma. No entanto, essas duas baterias, elas estão ligadas em paralelo, ok? Eu vou supor que as duas sejam baterias ideais, pilhas ideais, sem a sua resistência interna. Se cada uma tem 1,5 volt, galera, é muito fácil de resolver, tá? Como que a gente resolve? Assim, estando em paralelo, a força eletromotriz equivalente, é igual à força eletromotriz de cada uma das baterias. Aí você vai se perguntar assim, porra, Gans, diabo é esse? Pra que eu vou ligar duas pilhas de 1,5 volt para ter 1,5 volt? É sem noção, é sem noção. Não. O lance é o seguinte, quando você coloca duas pilhas em paralelo, você tem disponível mais corrente elétrica. Sabe quando acaba a bateria do carro e os caras fazem aquela ligação que aqui os caras chamam de chupeta, mas não sei como que é aí na sua região? Nada mais é do que associar duas baterias em paralelo. Então, sei lá, o cara esqueceu o carro com o farol ligado, com a lanterninha lá de dentro ligado, o som ligado e aí a bateria riou. O cara vai tentar dar partida e não rola. Ele precisa de uma ajuda, aí ele chama o coleguinha e liga o positivo da bateria do carro do coleguinha no positivo da bateria dele, o negativo no negativo. Pronto, tá feita uma ligação em paralelo. Ele aciona o carro dele, aproveitando-se da bateria do coleguinha, e depois que o carro começa a funcionar, a bateria é recarregada e tudo volta ao normal. Sacou? Então, essa é a ligação em paralelo. Você tem a mesma força eletromotriz, mas você tem disponível mais eletricidade, mais corrente elétrica para você fazer o circuito funcionar. Se a ligação fosse em série, se a ligação fosse em série dessa maneira aqui, ixi, eu pus até aqui um resistorzinho psicodélico, não, deixa pra lá. Então se a associação fosse assim, em série, quanto que seria a tensão equivalente, a força eletromotriz equivalente? Aqui seria de 3 volts, tá? Aí você somaria. Em paralelo é o mesmo valor. Então esse é um detalhe a mais que você pode colocar aí na sua caixinha de ferramentas. Geradores em série, soma as forças eletromotrizes, soma as resistências internas se tiver. Em paralelo, é a mesma força eletromotriz e use pilhas idênticas. Senão um acaba consumindo do outro, a gente vai ver isso mais pra frente. Fechou? Esse é o exercício 1, simples, para daqui para de lá. Exercício 2.
Foi feito um estudo com uma associação de resistores, de acordo com essa figura, que está embaixo, não está do lado, mas tudo bem, a qual foi conectada a uma fonte de tensão com força eletromotriz de 7,5 volts, a força eletromotriz é 7,5 volts, e uma resistência interna R'inho. Então o cara não te fala quanto que é o R'inho. Belezeira? Muito bem. Então olha a figura aí. Está indicado a força eletromotriz, o R'inho e o circuito. Nesse circuito você tem aí, ó, um resistor R1 de 2 ohms. Um resistor R1 de 2 ohms. Tá vendo a figura acompanhando? Um resistor R2 de 6 ohms. Que está como? Como que ele está? Isso! Em paralelo com o outro de 3 ohms e fechando o circuito, aqui o fiozinho, fechando o circuito, muito bem. Aí ele fala, todos os fios condutores são ideais e os resistores são ômicos, ou seja, não muda o valor de suas resistências. Verificou-se uma intensidade de corrente elétrica de meio ampere no resistor R2. No resistor R2, meio ampere. Assim, determine item A resistência equivalente da associação. Item B, a tensão elétrica nos terminais da associação de resistores. Item C, a resistência interna do gerador. Então são 3 perguntas que a gente pode explorar nesse circuito, tá? Aqui tinha essa figura desse jeito, indicando aqui positivo e indicando aqui negativo. Eu vou colocar a bateria aqui, ó. Aqui está a pilha, a bateria, certo? O gerador elétrico, polo negativo, polo positivo. Esse gerador, como diz no enunciado, ele tem uma força eletromotriz de 7,5 volts e uma resistência interna que a gente não sabe. A corrente total, que eu vou chamar de I1, chega nesse nó e se divide. Aqui passa pelo resistor 2, eu vou chamar de I2. Aqui passa pelo resistor 3, eu vou chamar de I3. E nesse outro nó, volta a ser a corrente I1. Belezeira? Epa, derrubou! Belezeira? Joia. O que ele pede a princípio? Ele pede quanto que vale a tensão, ou melhor, qual é a resistência equivalente dessa associação. Mamão com açúcar, né, pessoal? Mamão com açúcar. Nós vamos fazer primeiro essas duas em paralelo. Eu vou dar uns nomes aqui para os pontos. Eu vou chamar aqui de A de amor, aqui de B de baixinho, aqui C de coração. Meu amiguinho, A de amor, B de baixinho, C de coração, D de docinho, E de escola, F de feijão. Então, entre o resistor 2 e o resistor 3, eu vou pôr aqui, ó, resistência entre B e C é o produto pela soma, porque eles estão em paralelo. 6 vezes 3 dividido por 6 mais 3. Isso daqui vai dar 18 dividido por 9, que vai dar 2 ohms. Eu não sou preguiçoso, eu vou refazer o circuito. Então, ó, eu vou botar aqui, ó. Vixe, botei aqui a batera, e vou trocar aqueles 2 resistores entre B e C por um de 2 ohms. Kowalski? Meu amiguinho. Aqui é B e aqui é C. Então, no lugar desses 2 aqui em paralelo, galera, quem que eu vou colocar? Eu vou colocar o de 2 ohms, beleza? Esse fulano R1, ele já está ali, tranquilo, sossegado, maravilha da natureza, também de 2 ohms. E nesse circuito, nós temos... Opa, cansou, faltou a resistência interna. Lá, lá do Teletubbies. Ai. E aí... Mas pode acontecer de nada, tá vendo? Então, item A, ele pede a resistência equivalente do circuito. Como que esses caras estão ligados agora, fofinhos? Muito bem, se você respondeu em série, acertei! Sim, acertou. Então, vai somar 2 mais 2
E a resistência equivalente é de 4 ohms. Belezeira? Essa é a resistência equivalente do circuito, sem contar a resistência interna. Então a resistência interna, como o próprio nome diz, interna do gerador. Então ela ainda não apareceu, tá? Não apareceu. Outra coisa que ele pede é a diferença de potencial entre os terminais aqui, tá? Que seria a diferença de potencial fornecida pelo gerador. Como que nós vamos fazer essa parada? Voltemos para esse circuito inicial. O cara disse pra gente que a corrente elétrica aqui, ó, é de meio ampere. Com esse meio ampere do I2 e com o R2, eu vou determinar a voltagem entre B e C, tá? Então vamos lá, ó. Aqui, ó. A tensão elétrica entre B e C pode ser dada por R2 vezes o I2, certo? R2 vezes o I2. O R2 é de 6 ohms. Esse resistor R2 é de 6 ohms. E pelo texto, essa corrente é de meio pau, meio ampere. Portanto, a tensão elétrica entre os pontos B e C será de 3 volts. Certo? Essa é a diferença de potencial entre os pontos B e C. Essa é a voltagem entre os pontos B e C. Com essa voltagem entre os pontos B e C e com essa resistência R3, eu vou determinar a corrente I3. Tá bom? Então vamos lá. Ó, a tensão entre B e C pode ser dada por R3 vezes o I3. Então, a tensão entre B e C é 3 volts. É a mesma tensão no R2, porque eles estão em paralelo. E a resistência aqui é 3 e o I3 é o que eu quero. Passo 3 dividindo, a corrente 3 é de 1 ampere. Belezeira? Ô Gans, por que você teve que determinar esse I3? Olha só a jogada, pessoal. Com o I3, que é de 1 ampere, e com o I2, que é de meio ampere, eu consigo determinar o I1. E com o I1, eu calculo a tensão entre A e B. Tá vendo? É uma sequência de raciocínios que a gente tem que ter. Olha só, o I1 é o I2 mais o I3. Isso daqui é uma lei, que é a lei de Kirchhoff. Vai ter uma aula só de lei de Kirchhoff. Essa aqui a gente já usa já espontaneamente, sem medo de ser feliz. Então o I2 é meio pau, né? Meio ampere. E aqui é 1. Então a corrente I1 é de 1,5 amperes. Essa é a corrente elétrica total do circuito. Maravilha? Olha que fofo. Essa daqui, ó, é 1,5 amperes. Essa é a corrente. Então eu já tenho a voltagem, eu já tenho a tensão entre os pontos B e C. O que que falta? A tensão entre os pontos A e B. Então eu vou pegar aqui, ó, o apagador. Ai, sumiu o ganso! Voltou o ganso! Ai, que bonitinho! O apagador estava ali meio longe do meu alcance, amiguinho, mas eu fui e voltei muito rapidamente, porque eu sou tonto. Então vai. A tensão entre B e C, a voltagem, entre A e B, perdão, vai ser o R1 vezes o I1. Então a tensão entre os pontos A e B vai ser o R1, que é de 2 ohms, vezes 1,5 amperes. Então a tensão entre A e B é de 3 volts. Por acaso, viu gente? Por acaso a tensão deu igual. É assim, força do destino. Tranquilo? E aí, a tensão entre a associação de resistores, que é a tensão elétrica entre A de amor e C de cachorro, vai ser a tensão entre A e B, mais a tensão entre B e C. Quando eu falo tensão, é a tensão elétrica. É, meu amigo, tensão elétrica. Então a tensão entre A e C será 3 mais 3, que antigamente dava 6 e hoje também. 6 volts. Essa é a tensão elétrica nos terminais do gerador, entre A e C. É a tensão elétrica nos terminais do gerador. Pois é, olha só que interessante. E o último item, ele pede para a gente determinar quanto que vale a resistência interna. Lembrando da aula passada, da equação do gerador, do funcionamento do gerador real, nós chegamos nessa conclusão aqui, ó. A tensão de fato fornecida
entre os terminais A e C, que é o que é efetivamente útil, é igual a força eletromotriz menos R vezes I, onde o R é a resistência interna. Lembrou dessa equaçãozinha? Tá aí na sua caixinha de ferramentas. Eu tenho certeza que você colocou, fofinho, na sua caixinha de ferramentas. É. Então atenção, entre B e C é de 6 volts. A força eletromotriz da bateria é de 7,5. A resistência interna é o que eu quero. E a corrente elétrica, na verdade, é a corrente elétrica total, que nós chamamos de I1. Manjou? Então o 1,5R vai para lá e o 6 vem para cá, passa para o outro, senão você fede. Tá aqui. 7,5 menos 6. Vixe, eu ponho aqui errado. Ai, meu Deus do céu, que porquice. Ai, meu Deus do céu, que porquice, gancinho. 7,5 menos 6. 1,5 vezes R é igual a 1,5. Portanto, a resistência interna, passa 1,5 dividido no 1,5, é 1 ohm. Essa é a resistência interna desse gerador, dessa pilha, dessa bateria, tá? Então esse é o exercício de circuitos, aonde a gente tem geradores reais e manipulação das expressões. Percebe que você tem que sacar quem que está em paralelo, quem que está em série, aonde a corrente divide, aonde ela soma, aonde tem diferença de potencial, que dividiu aqui do total, enfim, essas manipulações que a gente tem que treinar bastante. Manjou? É essas manipulações que a gente tem que treinar. Porque na realidade, quantas fórmulas a gente usou aqui, amiguinhos? 2. U igual a RI e a equação do gerador. Sacou? O lance é pegar a manha de manipular essas equações. Maravilha? Para arrematar, exercício 3. Eu vou fazer 3 hoje. Exercício 3. Um gerador de força eletromotriz E e resistência interna R fornece uma potência de 120 watts. Fornece uma potência de 120 watts. Por que o Ganso está salientando isso, meu amigo? Você que está de olho aí no enunciado. Fornece te sugere o quê? Que essa potência seja a potência útil. Belezeira? Para uma lâmpada incandescente. Sabendo que a potência dissipada internamente é de 24 watts e a corrente é de 2 amperes nesse circuito, assinale o que for correto. Bom, eu vou ler aqui e depois a gente vai fazendo tudo que dá. A potência total é 144, a resistência interna é 6, a força eletromotriz é 60 e o rendimento é 60%. Vamos ver qual que está certa dessa parada. Depois a gente volta. Vamos lá. Primeiro, eu vou calcular a potência total. Então, eu vou calcular a potência total. Que jeito eu vou calcular a potência total? Ora, pela lei da conservação da energia, é só somar. Então, a potência total é a soma da potência útil com a potência dissipada. Então, a potência total vai ser 120 watts mais 24 watts. A potência total é de 144 watts. Então, a primeira afirmação, de fato, está correta. A potência total é de 144 watts. Muito bem. A outra informação que ele pede é sobre a resistência interna. Olha só, o cara te deu a corrente e te deu a potência dissipada. Lembrando da aula passada, na sua caixinha de ferramentas você vai ter que a potência dissipada é o R vezes o I ao quadrado. É o π quadrado. Olha lá, a potência dissipada é o R vezes o I quadrado. A potência dissipada é de 24 watts. Tá aqui, ó, 24. O R é o que eu quero. E a corrente, o cara fala que é de 2 amperes. Então, 2 elevado ao quadrado. 24 é igual a R vezes 4, certo? Eu vou passar o 4 dividindo o 24 e a resistência interna é de 6 ohms. Então, o cara afirmou que a resistência interna é de 6 ohms. Portanto, essa segunda afirmação também está correta, amiguinho levado da breca. Beleza? Vamos descobrir
a força eletromotriz dessa bateria e o rendimento dela nessa situação, tá? As duas coisas, beleza? Então vai. A terceira afirmação é sobre a força eletromotriz. Como que eu vou fazer? Teta, cara. Você tem a potência total, não tem? Aqui. A potência total é I vezes a força eletromotriz. A força eletromotriz seria a voltagem total. Então, essa é a potência total. 144 é igual a 2 vezes E. Pega o 2, passa a dividir no 144. A força eletromotriz dessa bateria é de 72 volts. 72 volts. Por que que o cara colocou 60 volts ali na alternativa? Para tentar te engambelar. Por quê? Ó, a potência útil é I vezes U. E o U não é a força eletromotriz. O U é a tensão elétrica útil nos terminais, que vai dar 60. Olha que pilantra. Tá vendo, ó? Ó, tá vendo qual que é a jogada? O cara quis te engambelar, amiguinho. Fica esperto. Os caras do vestibular, eles são muito sapecas. Eles querem te engambelar. Então, ó, se você fizesse ali o pio 60 e falasse que desse que estava certo, você tinha errado, na verdade. Porque a força eletromotriz é 72, não é 60. Manjou? E por fim, qual seria o rendimento desse gerador nessa situação? Eu tenho duas maneiras de fazer. Ou divide a potência útil pela potência total, ou divide o U por E. Eu vou já, que eu estou aqui no ensejo aqui, ó. Eu vou dividir a tensão útil pela tensão total. Vai ser 60 dividido por 72. Então vamos lá. 60 por 72, se eu dividir por 6 aqui dá 10, e aqui dá 12. Então vai dar 10 por 12, vai dar 5 por 6, e 5 por 6... Ixi! 5 dividido por 6 vai dar... Deixa eu pegar aqui, ó, a minha calculadora aqui, ó. 5 dividido por 6, eu acho que vai dar 0,83333. Vamos ver, né? Vamos ver. 5 dividido por 6... Falei, 0,83. Ai. 0,83. Ou seja, em porcentagem, esse gerador tem um rendimento aproximado de 83%. De tudo que se é gerado, 83% é efetivamente útil. Beleza? Então, galera, essa é mais uma aula sobre geradores e circuitos elétricos. Nas próximas aulas a gente vai resolver circuitos, porque isso despenca no vestibular. E você tem que pegar a manha para você atingir o seu objetivo. Beleza, galera? Tamo junto, até a próxima. Muito obrigado pela presença, pela audiência. Vamos nessa, fica a beça. Até mais.